Atenção motoristas, Ribeirão Preto e a macro-região vão receber mais 18 radares fixos. Além disso, desde a última terça-feira, a lombada eletrônica instalada no Trevão da Anhanguera já começou a aplicar multas. Os novos radares fixos serão implantados nas rodovias Anhanguera, José Fregonese, que liga Ribeirão a Bonfim Paulista, Cândido Portinari até Franca e na Antônio Machado Santana. Serão 18 equipamentos instalados nos próximos 6 meses. O primeiro, identificamos aí um ponto muito crítico, que é a Serra de Cravinhos, e vamos começar por lá, devido aos acidentes graves que acontecem, estamos priorizando aí a segurança do trecho, e depois vamos vir aqui para o perímetro urbano de Ribeirão, onde serão instalados aí diversos equipamentos. Os 18 radares estão pegando assim, os principais pontos críticos da nossa região aqui, onde tem alta incidência de acidentes com vítimas fatais e vítimas graves. Além dos radares fixos, começou a funcionar a lombada eletrônica instalada há cerca de 7 meses aqui na rodovia Anhanguera, em direção ao Anel Viário Sul. Motoristas que ultrapassarem 60 km por hora serão multados. Logo acima tem um painel que registra a velocidade conforme os veículos passam. A infração, considerada média, soma 4 pontos na carteira. A lombada eletrônica é um equipamento bem moderno, é um pouco diferente, né? Uma novidade aqui para a região que não tinha muitos. Né? Ela é um radar fixo, mas ela é dotada de um display de velocidade, onde o motorista, ao passar pelo equipamento, vai ter no display a sua velocidade mostrada para ele. E assim ele já consegue ver o que o equipamento está fazendo, está ferindo, e vai também, na hora, perceber se tomou uma multa ou não. E ela é tão moderna que ela tem um farol vermelho e um verde. Se você passar ele em piscar verde, tá ok, você está na velocidade correta. Se você passar ele em piscar vermelho, seria acima dos 60 por hora, você já vai estar ciente que você poderá receber uma multa em casa. Segundo a concessionária que administra o trecho urbano da rodovia Anhanguera, está prevista a instalação de mais uma lombada eletrônica no Trevão, onde entra para Presidente Castelo Branco. Para este especialista em tráfego, os radares são eficientes para a redução de acidentes e infrações, mas precisam ser educativos e não punitivos. A instalação precisa ser colocado numa posição em que seja visível para o condutor para alertar, né? E dessa forma o radar passa a ser educativo, né? De você estar avisando, o trecho tem uma velocidade controlada por radar, então é necessário que você reduza a velocidade. Diferente de algumas situações que são estranhas, como por exemplo embaixo de árvore, que está escondido. Então, dessa forma, passa a ideia de ser algo punitivo e não educativo. Então, precisa estar à mostra e ser avisado isso anteriormente. E o motorista precisa ficar atento também com as câmeras de monitoramento dentro das cidades, que poderão gerar multa. Uma resolução do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, regulamenta a aplicação da penalidade pelo flagrante desses equipamentos de vigilância. Na verdade, é uma inovação. Nós temos alguns sistemas parecidos em outras capitais, cito o exemplo de Curitiba. O condutor não está acostumado com esse sistema de vigilância, por isso que eu digo, é necessária uma campanha de educação no sentido de prevenção e não simplesmente da punição, senão as pessoas tomarão mesmo multa e sem saber o porquê. Ou seja, isso não é o correto. Você precisa dizer o que é incorreto, o que não se espera do condutor, o que é insegurança, para somente depois desses diversos avisos utilizar o último recurso, que é a punição, e ver-se que essa lógica está sendo invertida aqui em Ribeirão Preto. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Sobre as câmeras de monitoramento que nós mostramos na reportagem entre as avenidas Presidente Vargas e Fiuza, a Transerp disse que o programa Guardiões da Cidade, por meio do sistema Detecta, tem como objetivo levar mais segurança para a população e não será utilizado para aplicação de multas. Nesse sentido, é voltado para identificar, em questão de segundos, veículos suspeitos de roubo ou furto e até mesmo aqueles envolvidos em outras ocorrências de interesse de segurança. Agora, ao vivo, Thaisa Pinheiro traz outras informações para a gente. Thaisa. André, parece que de fato e literalmente não tem para onde correr, né? A gente vai continuar falando sobre esse assunto agora com o advogado doutor Ademar Padrão. Bom, mais 18 radares nas rodovias da macro-região, lombada eletrônica. O motorista está cada vez mais cercado de fiscalização, doutor. Boa tarde.
Boa tarde, Thaisa. Boa tarde a todos que assistem ao Jornal da Clube. Sim, realmente nós estamos cercados pela fiscalização. E eu aproveito e digo o seguinte: a regra em sociedade faz com que nós entregamos para os governos, falando dessa forma, né, o Estado, mas são os governos, a nossa vida, a nossa propriedade e a nossa segurança. E eles têm que tomar conta disso de alguma forma. Essa é uma forma, fiscalizando. E a fiscalização é voltada à segurança do trânsito, porque realmente no mundo todo, não é só no Brasil, existe aí uma questão de comportamento que abusa da velocidade e isso leva a acidentes com morte, com destruição de patrimônio particular e público. Então, a função do radar seria, na verdade, fazer a fiscalização para que as pessoas se mantenham naquela velocidade que é a que foi colocada pela lei de trânsito, porque todo mundo que é habilitado sabe dos limites. Agora, dependendo do local, pode aumentar ou diminuir a velocidade. E o órgão público, no caso, a entidade que cuida daquela localidade, ela tem que fiscalizar dessa forma. O grande problema é que no Brasil é um dos lugares do mundo, quase o único, que a fiscalização é feita de maneira mecânica e não há contato do agente, do policial, com a pessoa, depois que faz a autuação. Outros países do mundo também existe esse tipo de procedimento e equipamento, mas depois a pessoa é abordada para ela compreender o que está acontecendo e ela poder mudar a postura dela em relação ao excesso de velocidade. Do jeito que está, a crítica que eu faço é que fica a multa pela multa, porque, na verdade, a pessoa não tem esse contato, não tem orientação e ela se sente, na verdade, sancionada por conta de algo que, às vezes, ela deixou de fazer, também por um erro que existe naquela localidade em relação à segurança do trânsito. Então, a função é essa, é fiscalizar para evitar o pior. Porém, o que a gente assiste no Brasil há muito tempo é o desvio de finalidade, que fica a multa pela multa e a orientação e a educação fica para trás. Mas, doutor, como que deve ser o estudo para essa vigilância ser correta, né, para realmente evitar acidentes e mortes? Existe um regulamento do Conselho Nacional de Trânsito, de número 798/2020, que determina a forma. Em linhas gerais, o que eu digo? Na verdade, tem que ter um estudo para provar que aquela localidade demanda a colocação do radar para a segurança viária, ou seja, para quem também dirige ou até para pessoas que caminham e cruzam a rodovia. Esse estudo é feito, no caso, a cada 2 anos para manter ou não o radar naquela localidade, se for esse tipo de radar fixo, e a barreira eletrônica, que nós vamos falar, a cada 1 ano. Então, o que demanda a colocação do radar em um ponto, em qualquer lugar, seja na cidade ou na rodovia, é se existe sim um risco em potencial ou já consumado de acidente naquela localidade. E a lombada eletrônica é uma novidade aqui em Ribeirão Preto. É um meio interessante, doutor? Sim, se ela for usada principalmente no início, apenas como orientação e educação. Porque ela faz o quê? Ela mostra que aquele ponto é necessário uma velocidade menor e aí ela indica a velocidade para a pessoa aprender e conforme a pessoa passar por ali, ela adotar esse comportamento. Para autuar, já para multar, eu já acho de novo que é um desvio de finalidade e não vai atingir o que se objetiva com isso. Doutora Ademar Padrão, obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Jornal da Clube. E eu volto aí nos estúdios com você, André. Obrigado, Thaisa Pinheiro. Até daqui a pouco.